Olá, alunos! Estamos reunidos para mais uma aula de Libras. Vocês lembram todos os sinais que nós ensinamos? Nós estaremos sempre trabalhando com os sinais, trabalhando com a parte prática e também a parte teórica da língua de sinais brasileira, ou língua brasileira de sinais. Lembrem-se que ela pode ser usada nos dois termos. Embora o mais correto seja a língua de sinais brasileira, os dois são válidos no país. Hoje nós temos que retomar algumas coisas que têm a ver com a gramática da língua de sinais. Entre elas, os 5 parâmetros. Nós já aprendemos alguns. A localização, que é o lugar onde o sinal é feito, a configuração de mão ou as configurações de mãos, que são as formas que os sinais tomam, as formas que a mão toma para a realização de um sinal. Isso tudo nós aprendemos nas aulas anteriores. Hoje nós estaremos trabalhando com o movimento. Você tem ideia do que o movimento tem a ver com a língua de sinais? Do que o movimento causa na realização de um sinal? Nós estamos trabalhando hoje com esse parâmetro que é o mais complexo e é um dos parâmetros principais da língua de sinais. O movimento que as mãos descrevem no espaço ou sobre o corpo pode ser em linhas retas, em linhas curvas, sinuosas ou circulares, em várias direções e posições. Isso segundo Brito, 1995. Também estamos trabalhando com orientação e direcionalidade, que é para onde esse sinal vai, como é que ele acontece no espaço. E com as expressões não manuais, ou seja, expressão corporal e facial. Mas como isso tudo se dá na língua de sinais? Quais os exemplos que eu posso ter e mostrar para vocês que vocês possam estar usando aí na sala de aula ou mesmo no seu trabalho, para que você possa se comunicar com o sujeito surdo usando esses parâmetros. Lembrem que são 5 parâmetros. Quais são eles? Orientação e direcionalidade, aprendemos hoje e vamos discutir sobre ele. Também as expressões não manuais ou expressões faciais e corporais. Localização e também o ponto de articulação e as configurações de mãos, além do movimento. Para fazer alguns sinais, vocês estarão vendo o intérprete sinalizar. Como fazemos o sinal de surdo, por exemplo? Surdo. A configuração de mão para se sinalizar surdo é com o indicador. Essa é a configuração de mão, percebam. E ele tem um movimento semicircular, do ouvido para a boca, surdo. E também o sinal de ouvinte, é um sinal que você vai usar muito aí na sala de aula para se comunicar com o sujeito surdo. Eles sempre fazem essa separação. Então, surdo com o indicador, isso nós chamamos de configuração de mão. Configuração de mão é essa, com movimento. Onde fica o ponto de articulação, ou a localização, locação, pode receber esses 3 nomes. Aqui, do ouvido até a boca, num movimento semicircular. O sinal de ouvinte você pode achar aí também no seu material. Na página 14 você encontra esses sinais. Ouvinte. Ouvinte tem muito a ver com o que a gente já é acostumado a sinalizar. Qual é a configuração de mão usada para esse sinal? Ela vai envolver mais de uma configuração de mão. Nós aprendemos isso. Configurações de mão diferentes, 2 configurações de mãos iguais ou 2 configurações diferentes. Mas para ouvinte, vamos usar apenas a tua mão de dominância. A minha mão de dominância, que pode ser direita, esquerda. No ouvido é o ponto de articulação. Então, vai ser aqui. E tem esse movimento, observem o intérprete sinalizando. Vamos lá? Isso, ouvinte. Primeiramente, lembrando o sinal de surdo, tenta aí, observa o intérprete. Surdo. Ouvinte. Lembre que esses sinais você vai encontrar na página 14 do seu material. O sinal de carro, por exemplo. Ambas as mãos estão configuradas com a mesma configuração. Observe, em S, essa nós podemos dizer em S. Porém, qual é a orientação dessas mãos? Para baixo. E remete muito ao ato de dirigir. Observem o intérprete.
professor Ronaldo sinaliza aí para vocês o sinal de carro. Não parece muito com o segurar do volante e o movimento do carro? Esse vocês não vão esquecer. Todos esses sinais que nós estamos falando estão nas páginas do seu livro. O sinal de ônibus, ele também tem todos os parâmetros. Quer dizer, faltam as expressões. Será que é necessário expressão para todos os sinais? Você ainda vai saber disso. Mas ônibus não tem expressão não manual. Embora todos os outros parâmetros ele envolva configuração de mão, ponto de articulação, movimento, orientação e direcionalidade. Observe o sinal de ônibus. Ambas as mãos têm a mesma configuração. O ponto de articulação é no espaço neutro, ou seja, nesse espaço em frente ao corpo. Ele tem movimento, que é para frente. E o sinal de ônibus, só por uma curiosidade, ele remete ao abrir das portas do ônibus. Isso é muito interessante, porque muitas vezes nós discutimos como é que um sinal foi elaborado, e sempre pelos nossos referenciais. Mas o sinal de ônibus não. Ele tem a ver com os referenciais da própria ação da porta de ônibus. Está lá na página 42 esse sinal, você pode olhar lá como esse sinal acontece. O sinal de espelho, você tem ideia de como acontece? Na página 55 do teu material também está lá. Sinal de espelho. A configuração de mão é em B. Você vai fazer a configuração de mão em frente ao seu rosto, como se você estivesse observando um espelho. Ali é o espaço neutro. Por que neutro? Porque não toca em nenhuma parte do meu corpo. O espaço neutro é esse espaço em frente ao meu corpo, onde não me toca e fica aqui, como se estivesse desenhando uma janelinha. Ali está o sinal de espelho. Configuração de mão em B, ou seja, a forma que a mão toma para realizar esse sinal é em forma do B no alfabeto manual, em frente ao meu rosto, palma da mão voltada para mim, essa é a orientação, a direção que ele tem que ter. E tem movimento sim, é um movimento de balanço, observe, ou semicircular, mas ele se repete, é repetido. O sinal de alto, uma pessoa alta, como é que eu faço esse sinal? Página 90 do teu livro traz essa curiosidade também. E tem um movimento que nós chamamos de espiral ou então helicoidal. Esse movimento é para cima. Claro, ele demonstra o sinal de alto. Alto. Vamos lá, professor. Alto. Quanto mais alto, aí sim, ele recebe expressão facial ou não manual. No entanto, para sinalizar apenas alto, isso acontece sem expressão. No entanto, nós observamos o sinal acontecer. E eletricidade? Como é que esse sinal acontece? Na página 56 do seu manual, você encontra esse sinal. Configuração de mão. Vamos observar o professor fazendo. Essa é a configuração de mão de eletricidade. Onde é o ponto de articulação? De onde ele sai? Vamos lá, professor? Ele tem movimento? O que vocês acham? Eletricidade, será que teria movimento? Como é que nós ouvintes pensamos esse sinal? O professor está aqui congelado no sinal. Relembrando, a configuração de mão demonstra para eles, professor, isso, o ponto de articulação, ou seja, o lugar de onde esse sinal sai. Se ele vai sair é porque ele tem movimento e tem orientação e direcionalidade. Vamos exercitar esse sinal? Eletricidade, muito bem. Esse é o sinal e também contém 4 dos parâmetros que nós estamos conversando. Mas então, onde entram as expressões que nós chamamos não manuais, ou expressão facial, expressão corporal? Essas expressões, elas entram normalmente nas frases interrogativas. Por quê? Quando nós, ouvintes, nos comunicamos, nós também usamos a nossa expressão facial quando estamos interrogando alguém. Quando eu pergunto, qual é o seu nome? Ou se eu digo, isso é para que eu faça? Aonde você vai? Eu uso sempre a expressão facial e essa expressão faz com que mude a minha fisionomia.
Na língua de sinais, isso não é diferente. A expressão facial é usada para admiração, é como se eu estivesse pontuando. Então, eu faço a minha expressão facial de admiração, de interrogação, e todas essas frases, quando sinalizadas na Libras, também acontecem com expressão. Então, eu pergunto, qual é o seu nome? Em língua de sinais, seu nome. Diferente, né? Garanto que vocês esperavam que eu fizesse qual é o seu nome. Mas essas coisas nós estaremos discutindo no decorrer das aulas. E por que as expressões são tão importantes? Porque muitos sinais, além desses parâmetros que nós mencionamos acima, têm esse elemento diferenciador, que é a expressão facial, expressão corporal não manual, que traduz sentimentos e também que dá mais sentido ao enunciado. Em muitos casos, a expressão ou as expressões, elas determinam o significado deste sinal, como vocês poderão observar em Silva, na página 55. Um exemplo são as interrogações, as exclamações ou a própria irritabilidade, quando representada na língua de sinais. Se eu digo eu estou nervoso, como será que eu represento isso? Nervoso. Iremos usar duas configurações. Uma, nós nem chamaríamos de configuração se pensássemos que essa mão ou esse braço é passivo. Não vai exercer nada, nenhum outro significado que não seja base para o meu sinal. Na outra mão, ou seja, sua mão de dominância, você vai fazer a seguinte configuração de mão para indicar nervoso. O indicador, só que assim, ó, dobradinho, certo? É essa configuração, no braço indicando nervoso. Mas o professor Ronaldo vai mostrar como isso fica com expressão não manual. Professor Ronaldo, nervoso. Agora, muito nervoso, muita expressão. Observaram como a expressão facial ou essas expressões, também chamadas de não manuais, fazem diferença na nossa sinalização? Por isso que muitas vezes nós não conseguimos entender quando um surdo chega a falar conosco. E não conseguimos entender porque eles se irritam quando nós nos posicionamos com uma expressão de quem está irritado. Para nós é muito normal, porque como ouvintes, nós estamos lá atentos ao que o outro tem para me dizer, independente da expressão que ele utilize. No entanto, o surdo não. Ele observa muito as nossas expressões. E por isso, muitas vezes, eles se confundem naquilo que observam. Muitas vezes tomam para eles como se você estivesse irritado com um deles. E por isso demonstram essa irritabilidade, externam para nós. Daí vem a ideia de que as características da surdez, entre elas vem a irritabilidade, a agressividade, o que não é real. Mas nós temos hoje uma atividade para que vocês desenvolvam. Qual é essa atividade? No seu material complementar, ao final da aula, vocês irão se reunir em duplas, irão fazer algumas atividades que envolvam expressões. Vão tentar imitá-las, elas estão lá no seu manual, mas também no material complementar você tem outras apostilas que podem te ajudar com as expressões. Aí vocês sentam em duplas e vão tentar com que o outro colega compreenda o que é que você quer demonstrar. Observe se você também é capaz de externar esse sentimento, mostrar a irritabilidade, a alegria, a irritação, a tristeza, o nervosismo, a admiração. Podem observar as gravuras, discutirem sobre as possibilidades de interpretar a partir dessas expressões. Isso vai fazer com que vocês cresçam muito na língua de sinais, porque nós achamos que isso não é possível. Quando observamos alguém mostrando, como o professor Ronaldo, muito nervoso, mostra lá para vocês, vocês ficam preocupados. Será que um dia eu consigo fazer isso? A Libras envolve também uma certa demonstração do próprio eu. É como se fosse uma peça de teatro. Eu tenho que estar pronto para demonstrar, na minha expressão, também aquilo que eu quero indicar. Observe a página 59 a 61 do seu livro. E eu tenho certeza que vai ser bem divertida essa atividade.